Quando a gente fala em desenvolvimento de liderança, é muito importante a gente olhar que lugar, que nível de liderança cada líder está. Então, nos workshops com os líderes, eu sempre trago essa questão, né? Como cada um está na pipeline da liderança? O que é essa pipeline? O Rancharan traz 8 ou 9 níveis de transição de que cada líder vai subindo, digamos, no nível de gestão, né? De se tornar um coordenador, um gerente, um diretor, enfim, um vice-presidente, um CEO. E quando a gente vai fazendo esses movimentos, cada nível de liderança exige novas habilidades, novas competências, mas principalmente novos valores. E essa é a grande questão que muitas vezes pega na liderança. Por quê? O que significa esses valores? É de fato o que você dá valor, que você prioriza e como você coloca isso na sua agenda de trabalho. Então, quando você está na base, líder de si, né? O meu olhar precisa ser para as entregas que eu tenho que fazer dentro de um prazo com a máxima qualidade. Então, eu tenho que criar condições para fazer aquela entrega com excelência e, claro, além disso, olhar para a questão da gestão das emoções, da forma que eu me relaciono com a equipe, etc. Mas eu tenho que cuidar do meu fazer, do meu executar. Quando eu saio desse líder de si e me torno líder de pessoas, muda a priorização. Então é muito comum que, por exemplo, um excelente vendedor, quando ele se torna um gerente de vendas, ele às vezes tem uma dificuldade grande de fazer essa virada de chave, entender que agora o foco não é estar negociando, fazendo o trabalho de vendedor, e sim estar criando condições favoráveis para que os seus vendedores, o seu time, sua equipe possam fazer a melhor entrega dentro dos prazos combinados. Então, perceber que o seu tempo precisa ser dedicado para outra coisa, para que você tenha o mesmo sucesso, e principalmente que o seu sucesso vai estar ligado ao sucesso das pessoas do seu time, isso faz toda a diferença. Então, é necessário que o líder cultive esse prazer mesmo, essa satisfação em ver o seu time brilhar e ver cada pessoa tendo o melhor resultado, melhor entrega, e essa alegria se manifesta enquanto um líder entender que se eu estou tendo pessoas cada vez mais desenvolvidas, cada vez mais capazes, mais competentes, é sinal de que eu estou fazendo um bom papel de líder, e isso ser suficiente para me alegrar, para me trazer satisfação e a sensação de missão cumprida. Depois dessa pipeline de líder de pessoas, a gente tem ainda a pipeline de líder de líderes. Então, quando eu sou líder de líder, eu já tenho abaixo de mim pessoas que já estão gerindo outras pessoas. Então, se na minha área, né, eu sou um gerente e eu tenho coordenadores, esses coordenadores têm abaixo deles mais 2 ou 3 pessoas que são liderados por esse líder. Então muda a minha posição. Aí sim eu tenho que ter um olhar muito mais estratégico, um olhar de perceber o todo, inclusive de perceber as interconexões, né, das diferentes áreas que estão ali, para que eu possa dar suporte e fazer com que as coisas andem juntas. E quando eu sou um pouquinho mais acima, né, sou, por exemplo, um diretor, eu preciso ter a capacidade de olhar para a minha diretoria inteira, entender as diferentes áreas e fazer com que elas conversem. Então, um diretor, quando está nesse nível, ele tem que ter habilidade relacional, de inclusive quebrar as barreiras que fica dos feudos, né? Às vezes a pessoa se tornou diretora, ela veio de uma área específica, cresceu naquela carreira. Mas se ela continuar olhando só para sua área de base, sua área de origem, e ela perder de vista as outras gerências, os departamentos que fazem parte da sua diretoria, ela vai ser ineficaz e seus resultados vão ser negativos. Ou seja, ela não vai ter a mesma competência nesse nível de liderança que ela tinha quando ela era um gerente de uma área específica, né? Então, perceber e ampliar essa visão e ter uma visão mais sistêmica, que olhe para as interdependência entre as áreas, é fundamental quando a gente está num nível mais acima. E aí, cada vez mais, né? Então, passei pelo líder de si, passei pelo líder de pessoas, passei para líder de líderes, e agora eu sou um líder de negócio, por exemplo, né? Que essas são as 4 principais transições. O líder de negócio ele tem outras preocupações, ainda mais estratégicas, e cada vez mais, quando a gente vai subindo na pipeline de liderança, eu preciso executar menos e gerir mais. Então, gastar o meu tempo, de fato, com as pessoas, com o relacionamento, né? E essa capacidade de ver valor nisso é fundamental, porque muitas vezes o fracasso de uma nova linha na liderança se dá por a gente ficar apegado a valores anteriores. Se eu gostava de, por exemplo, estar com as pessoas do time e executando junto, e eu manter preso aquilo e não subir para que essa nova esfera está exigindo de mim, eu não consigo dar conta dessa dimensão, que é uma dimensão mais ampla, né? Então, fazer esses movimentos e ver valor em cada etapa é importante, inclusive, para empoderar as pessoas que estão abaixo. Então, um bom CEO, ele vai dar condições para os diretores
terem um olhar macro sobre suas áreas, terem autonomia para decidir de fato, né, e poderem gerir as suas equipes de acordo com o seu estilo de gestão. A mesma coisa um diretor em relação ao gerente, permitir que aquele gerente possa conduzir o seu time sendo um líder de líder. Então, um dos grandes erros que acontece no pipeline de liderança é que o líder queira que o seu liderado seja um clone dele, ou seja, faça as coisas do mesmo jeito que ele faria. Só que isso não é real, a gente perde potência, porque a pessoa é uma pessoa diferente, ela tem outros talentos, outras habilidades, outra forma, outro estilo, outro perfil de liderança. Então, quando a gente cresce na pipeline, também é importante a gente sair um pouquinho do ego e permitir que a pessoa brilhe, que ela tenha resultado, que ela conquiste através do seu jeito de trabalhar. E aí, quando todos os níveis têm essa visão, a gente consegue criar uma linha, uma pipeline desobstruída, uma pipeline livre, onde cada um faz o seu papel e potencializa as pessoas que estão abaixo, trazendo autonomia, responsabilidade e poder de ação para a equipe. Como está hoje o seu nível de liderança? Como você reconhece o seu papel, o valor que você está trazendo para as pessoas do seu time? E qual foi a transição mais difícil que você já passou até hoje? Qual mudança foi aquela que te desafiou, talvez, a olhar um pouco diferente e agir no mundo corporativo de uma maneira nova, diferente?